te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, trabalhando entre nós, te adorarei, te adorarei. Tu és Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tu és Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Tu és Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tu és Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tu és, tu és Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tu és Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Tu és Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Tu és Deus Santo, Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para não. Meu Deus não para, Deus não para não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para não. Meu Deus não para, Deus não para não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para não. Meu Deus não para, Deus não para não. Ainda que eu não veja,
Deus santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Dê um aplauso a Ele e diga aleluia. There is nothing that our God can do. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Sejam bem-vindos, queridos, à casa do Pai mais uma vez. Aleluia. Vamos bater palmas, vamos aproveitar esse momento. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree. There's no power like the power of Jesus. I will believe for greater things. There's no power like the power of Jesus. Let faith arise, let all agree.
nada que o nosso Deus não possa fazer. Nós vamos cantar uma música que fala sobre a bênção, que fala em Números, capítulo 6, a bênção de Arão sobre o povo de Deus, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, amém? E você que pode dizer amém. Aguardamos o favor de Deus. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e teus filhos e os filhos e teus filhos. Sua presença seja em ti e te segue onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é forte pelo dia, pela noite.
Amém, 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 aleluia. Nós vamos ouvir uma canção que foi gravada lá em casa que fala sobre a bondade de Deus, the goodness of God, amém? I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. 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 With my life laid down, surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Ok, mais uma vez reunidos, dessa vez não estamos sozinhos aqui no templo. Temos um grupo de irmãos corajosos, abençoados, que saíram de casa, dentro da permissão, né, que foi nos dada de nos reunirmos,
com todos os devidos cuidados que temos que ter, usando máscara. Eu não posso estar com a máscara, senão não estaria falando, né? Ou estaria falando, vocês não estariam entendendo. Mas graças a Deus estamos um pouco distantes, não tem problema. Mas louvado Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. E hoje pela manhã eu estava ouvindo uma pastora falando, e ela dizia o seguinte: graças a Deus porque estamos aqui reunidos, é porque o vírus não nos pegou. Eu achei interessante essa palavra, porque às vezes nós passamos por uma luta, e a luta não nos atinge, não nos alcança, graças a Deus. E não percebemos a importância, o perigo que é. Mas quando vemos os relatos, né, de amigos, de pessoas, temos o pastor de São José dos Campos, que o tio dele é um pastor também, está internado na UTI. Ontem ele passou a última notícia, estava só com um pulmão, com metade de um pulmão funcionando, e estava bem carente, o cuidado médico. Então a gente vê quando as pessoas próximas da gente são atingidas, a gente começa a perceber quão perigoso que é realmente essa questão e quanto cuidado nós temos que tomar. E aqui, graças a Deus, está passando, né? Estamos crendo, estamos orando por isso. Vários estados já liberaram para as igrejas estarem congregando, outros estados não liberaram ainda, mas louvado a Deus pela vida dos nossos governantes, que têm achado por bem nos dar essa liberdade. E eu louvo a Deus pela vida de vocês aqui presentes. Dê uma salva de palmas para vocês mesmos, que vocês merecem, e o povo saber que vocês estão aqui. Muito bem. Muito bem. E é como sempre, nossos cultos, né? Nós sempre temos a oportunidade de louvarmos o Senhor, nossos dízimos, nossas ofertas, e vamos fazer isso agora, com nossos dízimos, nossas ofertas. Você pode ofertar ao Senhor, tanto pelo Zelle, como você já tem acostumado a fazer, ou usando seus envelopes, que estão nas cadeiras diante de você, todos higienizados, todos preparados, né? Nós temos uma companhia que está passando aqui 2 vezes por semana, está higienizando todo o salão, todas as cadeiras. Eles sprayam um químico em todo o salão, no refeitório, nos banheiros, higieniza tudo. Por 2 vezes por semana eles estão fazendo isso. E graças a Deus por isso, porque nós temos esse cuidado, né, para estarmos juntos aqui, sem corrermos tanto risco. Então vamos dar a todos agora a oportunidade de você fazer a sua oferta, fazer o seu dízimo, porque isso é muito bom diante do Senhor, diante de Deus. Que nós possamos continuar cumprindo com nossos deveres, ofertando, dizimando, porque isso agrada ao Senhor. Porque não fazemos por obrigação, fazemos por amor, fazemos porque sabemos que Deus tem cuidado de nós. Temos conhecimento de alguns irmãos que perderam seus empregos e sabemos de outros irmãos que não perderam seus empregos. Então você que está empregado, ore por aqueles que perderam os empregos, para que eles possam ser abençoados também, como você tem sido abençoado. E assim a obra do Senhor possa continuar, como a Bíblia nos diz, um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Quero orar por você nesse momento, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre a sua vida, que o Senhor possa estar cada dia abençoando e nos guardando. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado para com nossas vidas. Te agradecemos por cada irmão aqui presente, pelos dízimos, pelas ofertas, por aqueles que estão ofertando online, por aqueles que estão em suas casas, aqui no Brasil. Temos notícias, tantos irmãos estão nos acompanhando, ó Pai. Queremos abençoar a vida de cada um deles, Senhor. Queremos louvar pela vida de cada um deles e pedir a Ti, Senhor, que Tu possa continuar nos abençoando, nos guardando, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Nós Te louvamos e eu quero abençoar a Tua igreja com a bênção que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. A pastora Roseliane vai estar apresentando. Essas 2 semanas que temos passado, tem sido uma semana muito interessante para os nossos alunos. Ela vai estar falando algo sobre isso. Fica aqui, meu amor. Vini, achou o vídeo lá? Queridos, nós vamos Peraí. passar um videozinho sobre as formaturas desse semestre, né? Os formandos estão todos se formando em casa, os professores estão levando uns presentinhos lá na porta. Essa semana eu ouvi falar de um grupo de formandos do high school que foram se formar na praia com jet ski. Aí eles passavam com o jet ski assim, e passava lá e pegava o canudo lá da formatura. Foi bem criativo, né? Mas foi lá em Key West. Mas aqui nós vamos passar um videozinho com aqueles que estão formando esse ano.
E, queridos, que todos aqueles que tiveram a sua formatura recebam nossos congratulations e que Deus abençoe. Quem sabe no próximo ano seja uma formatura mais animadinha. Também gostaríamos de pedir, você que está assistindo, que você sempre faça, né, o share do culto live que nós estamos fazendo. Então, você pode abrir o seu celular, olhar no Facebook, e é só clicar share, ok? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. É interessante essa questão do culto online, porque eu não sou tão antigo, mas eu sou um pouquinho da antiga, né? Mas eu me lembro que lá em casa nós não tínhamos televisão quando eu era pequeno, porque a igreja proibia o uso de televisão. Ainda peguei essa época ainda. Né? Mas antes de mim, tinha aqueles que proibiam o rádio. Aí o rádio já era liberado na minha época, né? Graças a Deus. O rádio é vitrola. Nós já tínhamos o rádio vitrola. Vitrola vocês nem sabem o que é, né? Mas a igreja, por muito tempo, ela proibiu o uso do rádio. Aí depois alguém pensou, não, o rádio é bom para pregarmos através do rádio. E alguém começou a pregar através do rádio. E onde você vai no Brasil, aqui, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, que rádio pega, tem gente pregando através do rádio hoje. Depois surgiu televisão. Não, televisão não é coisa de Deus, não. E lá no interior, bem lá no interior, surgiu a tal da antena parabólica. Você se lembra daquela grandona, redonda? Aí as igrejas deram o nome de antena diabólica. Não era parabólica. Porque aquilo era do diabo. Então o crente não podia ter televisão. Passaram-se alguns anos, os crentes começaram a usar a televisão para pregar o evangelho. Graças a Deus, né? Surgiu a internet. E muita gente foi contra a internet, não podemos pregar na internet, porque se botarmos culto live, o povo vai ficar em casa e não vai vir para a igreja, vai querer ficar em casa e não vai vir para a igreja. Aí veio um tal de um coronavírus aí, conhecido mais como Covid-19, né? 19 aí, botou todo mundo na internet. Inclusive aqueles pastores que falavam contra. Eu acho que eu nunca preguei contra não, né? Vocês se lembram se eu preguei contra alguma vez? Eu acho que eu nunca preguei contra não. Mas todos tiveram que ir para a internet e pregar na internet. E é interessante esse momento que vivemos, porque Deus usa essas estratégias, ou faz com que a gente use esses momentos para podermos pregar o evangelho. Ontem estava ouvindo um testemunho de um pastor que já viajou quase 100 países pregando o evangelho, um brasileiro. Ele já viajou. Ô Ciro, eu estou segurando 2 microfones por quê? Então liga o outro então. Pois é. Esse é desligado? Está vendo como são as coisas? Eu comprei o microfone. Leste, por favor, Leste. Eu estou achando que eu tô achando a falta. É a carteira. A coisa está tão nova, tantas coisas acontecendo, que o Ciro me botou o microfone aqui que eu não estou vendo ele. E eu botei desde o começo, não estou sentindo ele também não. E a Rosilane me deu o outro aqui, eu estou segurando o outro. Ô Ciro, você podia ter me avisado, né? Não teria pago esse mico, né? Mas me perdoem, queridos. São coisas que estamos aprendendo a fazer. Espero que na segunda vez não vai mais acontecer. Perdoe vocês aqui presentes também. Mas eu estava falando o quê? É. Um pastor que estava vindo pregar essa semana, nem era pregação, ele estava dando uma palestra para nós na internet, no famoso Zoom, e eram 50 pastores juntos, e ele estava ministrando uma palestra para nós, e estava falando da coisa esplêndida, maravilhosa, que está acontecendo no mundo, através da internet. O evangelho está chegando a lugares, eu olho que ele já viajou quase 100 países, dos mais fechados que vocês possam imaginar. Os países asiáticos, orientais, os países muçulmanos, os países onde não se pode pregar o evangelho. Ele conheceu comunidades que professam Jesus, dentro desses países que são tremendamente fechados. Pessoas estão presas há 5 anos, porque confessam Jesus como Salvador. Pessoas presas há 8 anos, porque aceitaram Jesus como Salvador. E ele estava falando essa ferramenta que é a internet, que está alcançando esses países, essas vidas, essas pessoas.
E ele falou com tanto entusiasmo, não devemos perder esta oportunidade de levar esse evangelho através dessa ferramenta que nós temos, que é a internet, porque muitas pessoas estão sendo alcançadas com a palavra de Deus, com o testemunho a respeito de Jesus, estão sendo alcançadas com a salvação, que é o mais importante. Então, nós não nos cansamos, né, de preparar, de estarmos sempre aqui tentando fazer o melhor possível, mesmo usando 2 microfones, né? Estamos tentando sempre fazer o melhor possível. E assim vamos fazendo. E é interessante que eu achei um fato interessante na Bíblia a respeito dessa questão de network. Isso não é novo. Isso é antigo. Deus é o criador do network. Deus criou essa história. O homem só botou eletricidade, botou cable, botou cabos aí, botou agora o 5G e tudo mais. Mas a ideia foi Deus quem criou. O povo judeu, quando Deus criou o povo judeu, Deus tirou eles de uma situação de escravidão, onde eles estavam no Egito, 400 anos depois de escravidão, e Deus instituiu para eles algumas festas. E essas festas são festas interessantíssimas em relação ao judaísmo, em relação ao povo judeu. Porque todas as festas do povo judeu, tanto a Páscoa, aí estão algumas delas, nós temos 7 festas, na verdade são 13 as festas, né, que envolvem o judaísmo, mas essas 7 festas são as mais evidentes, são as mais comemoradas, as mais faladas. Nós temos a Páscoa, temos as festas dos pães asmos, as festas dos primeiros frutos ou das primícias e a festa do Pentecoste, que são as festas que são realizadas no primeiro semestre do ano, né, de março, abril até junho. A Regina que gosta dessas festas, né? A Regina ama essas festas, porque ela não trabalha em nenhuma delas. E no segundo semestre, nós temos as festas, que é a festa das trombetas, que é a festa do perdão e a festa dos tabernáculos, que é lá para o mês de setembro, outubro e novembro em diante. Além dessas festas que a Bíblia menciona, pode deixar, além dessas festas que a Bíblia menciona, existem algumas festas que o povo judeu agregou também, que é a festa do Purim, que é a festa do livro de Esther, e a festa do Hanukkah, que é a festa das luzes, onde eles botam aqueles candelabros com 7 velas, se não me engano é no mês de dezembro, um pouco antes do Natal, no dia 13, dia 18 de dezembro, eles celebram a festa do Hanukkah. E eles celebram essas festas com bastante intensidade. Todas essas festas, é bem importante nós frisarmos, elas são relacionadas ao povo judeu. Quando eles celebram a festa, façam que eles se lembrem de algo importante que aconteceu na vida deles. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você vai vendo sempre as festas sendo mencionadas, as festas sendo celebradas com muita ênfase. Quando você vem para o Novo Testamento, você vai ver poucas vezes essas festas sendo mencionadas. Por quê? Há uma razão para isso. Porque no Novo Testamento, no começo do Novo Testamento, a igreja ainda era bem composta de pessoas que pertenciam ao povo judeu. Os primeiros convertidos foram os judeus, porque Cristo veio para os seus. Os apóstolos pregavam para quem? Para os judeus. Todas as vezes que você vê Jesus Cristo indo pregar em algum lugar, ele procurava onde para pregar? Ele ia para as sinagogas. Por que as sinagogas? Era onde os judeus se reuniam para estudar a Bíblia. Quando você vê o apóstolo Paulo saindo para pregar o evangelho em outras cidades, aonde é que o apóstolo Paulo ia pregar o evangelho? Ele ia pregar o evangelho nas sinagogas. Porque a ideia era que os judeus ouvissem a palavra, porque a palavra veio para eles. A palavra é bem clara, Cristo veio para o que eram seus, porém os seus não o receberam. Então todas essas festas que nós vemos, é algo bem direcionado à vida deles. Como a igreja ela foi sendo composta mais tarde, nos anos 100, 200, 300, 400, por pessoas de outras civilizações, de outras etnias, de outros povos, de outras culturas, eles não tinham as mesmas raízes do povo judeu. Então não fazia sentido para um grego, por exemplo, que nasceu lá na Grécia, que não conheceu Jesus humanamente, não conheceu os discípulos, não conheceu Abraão, não conheceu a história de Isaac,
Ele não tinha por que celebrar festa nenhuma, porque ele não conhecia a raiz daquelas festas. Ele não sabia o sentido daquelas festas. Então ele não celebrava. Então essas festas foram indo cada dia mais, ficando mais restrita ao povo judeu. E a igreja, por si, não dava muito valor a elas. Por quê? Porque não faz parte da cultura da igreja. A cultura básica da igreja, a doutrina básica da igreja é Jesus. Quando você olha a doutrina básica do judaísmo, são as festas, são o templo, né? O templo, as festas, a relação com Deus através dos sacrifícios. Essa é a relação doutrinária deles. A nossa relação doutrinária é Jesus Cristo. Tudo é através de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Ninguém se chega a Deus se não for através de Jesus Cristo. Então, todas essas festas, a Páscoa, do pão sem levedo, os primeiros frutos, o Pentecostes, fazia muito sentido para os judeus. E nós sempre ouvimos falar, muito comum dentro da igreja, ouvir falar das festas da Páscoa, por exemplo. A Páscoa é muito celebrada entre a igreja. Porém, a igreja celebra a Páscoa um pouco diferente dos judeus. Quando você fala na Páscoa para um judeu, por exemplo, o que é que vem na mente do judeu? A libertação deles do cativeiro do Egito. É uma festa para celebrar o momento que eles saíram do Egito e começaram a caminhar no deserto para ir em direção à terra prometida. Esta é a celebração da Páscoa para eles. E para nós, igreja, quando celebramos a Páscoa, qual é o significado para nós? É a morte e a ressurreição de Jesus. Então observa que não tem muito a ver o significado para nós e para o judaísmo. Estão me acompanhando? E quando chegamos no Pentecoste, esta festa é uma festa muito interessante. Porque ela é uma festa, para o povo judeu, faz muito sentido. Muito sentido. Porque eles celebram, eles mostram a gratidão a Deus pela colheita que eles fizeram quando eles entraram na terra prometida. Quando eles colheram, né, os frutos. E é exatamente 50 anos depois, 50 dias depois da Páscoa. Por isso que chama Pentecoste. 50. Brasil é pentacampeão. Porque é campeão 5 vezes. Pentecoste. É 50 dias depois da Páscoa. Entenderam a jogadinha? Então, o que acontece? Eles celebravam a colheita do trigo. Eles eram um povo que era agricultores, lembram disso? Pastores, viviam da agricultura, viviam do campo. Quando eles colhiam o trigo, eles vinham e faziam uma festa com aquilo. Traziam os molhos de trigo, traziam os seus dízimos, traziam a parte que eles iam ofertar ao Senhor e faziam uma festa naquele dia de agradecimento ao Senhor. Quando a igreja está lá na cidade, na Grécia, em Roma, ou em Éfeso, ou está lá em Esmirna, em cidades grandes com 200, 100 mil habitantes. Os negócios agora são navios cargueiros que chegam, que saem, com mercadorias. O trabalho não é mais o trabalho braçal de colher plantas, e sim de carregar caixas. Não tem colheita. O produto chega já encaixotado. Não tem por que celebrar o Pentecoste. Não tem por que celebrar, porque eles não estão colhendo mais nada. Então, por que a festa vai perdendo significado para eles? Para o povo? O povo continua cristão, continua crendo na Bíblia, mas o significado da festa vai se perdendo. Estão me acompanhando? Vai se perdendo. Mas é interessante que no Novo Testamento, essa festa do Pentecoste, ela é mencionada algumas vezes, e é interessante eu frisar para vocês, porque ela foi ordenada no Antigo Testamento, faço dessa maneira, e no Novo Testamento, ela foi mencionada por algumas vezes, através do apóstolo Paulo. Ele menciona o seguinte, que ele faz referência, né, a essa festa. E quando ele estava fazendo uma viagem, ele fala: eu não posso demorar aqui, porque eu quero estar em Jerusalém até o dia do Pentecoste. Atos 20, versículo 16. Eu quero estar lá até o dia de Pentecoste. Eu quero estar presente lá. Porque era um dia especial para o judeu. Lembra que Paulo era judeu. Ele queria estar presente naquela festa. A segunda referência é quando o apóstolo Paulo estava não querendo demorar na Ásia. E ele falou: eu não posso estar, eu quero estar em Jerusalém até o dia de Pentecostes. Ele queria estar lá.
Então observa que é um dia mencionado entre eles, celebrado entre eles, e houve um fato muito interessante que eu quero frisar com vocês. O próprio Espírito Santo de Deus, quando ele veio marcar presença entre nós, esse fato é um fato muito importante. Não me pergunte por que Deus escolheu o dia do Pentecoste. Por isso que se dá hoje ao nome desse movimento pentecostal. É muito comum se falar assim, o movimento do Pentecoste. Depois, aí, nos últimos anos, surgiu, eu não sei porquê, um movimento neopentecostal. Não sei por que criaram isso aí. Eu acho que é porque vai surgir um future pentecostal. Vai digitar coisa, cada dia escreve um nome novo. Não sei qual a ideia. Mas o pentecostalismo, essa ideia de Pentecoste, aí surgiu os cristãos que são tradicionais, são aqueles que não falam em línguas. Né? Mais ou menos assim, a divisão. E os cristãos que falam em línguas, que creem nos dons, aquelas coisas todas, são chamados pentecostais. Depois chamaram os canela de fogo, né? São os pentecostais. Os não canela de fogo não são os pentecostais. E assim foi se dividindo a igreja. E por muito tempo houve uma divisão terrível entre essas duas comunidades cristãs. Graças a Deus hoje já se convive bem. Você não fala, eu falo, você não fala, não tem problema. Muitos hoje já se convivem, muitos hoje até tomam ceia juntos. Mas houve um tempo que não ceavam juntos. E esse movimento Pentecoste, conhecido hoje, o nome é extraído exatamente por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele veio habitar em nós exatamente no dia do Pentecoste. Por quê esta referência? Por que esse dia tão importante? Aí eu quero frisar com vocês. Deus é muito criativo. Deus é muito estrategista. Deus, na minha terra, fala que ele não dá assim nada por nada. Ele sempre faz alguma coisa com uma razão. Ele faz uma coisa com um motivo. Deus sempre age de maneira que às vezes você não está entendendo. Até Cristo falou isso, né? O que eu faço agora, vocês não entendem. Entenderão depois. Muitas vezes Deus está agindo, nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Mas saiba de uma coisa, Deus está agindo, Deus está fazendo. E quando Deus faz, alguma coisa sempre acontece. Este momento, para o dia do Pentecoste, em que Deus escolheu para que o Espírito Santo viesse ser derramado sobre a igreja, sobre aqueles que estavam ali orando, começou de um fato interessante que Cristo havia falado para eles. Cristo fez uma promessa para eles em João capítulo 16, versos 6 em diante. Mas eu digo que é para o bem de vocês, que eu vou. Se eu não for, o conselheiro ou o consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito a te dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará e em toda a verdade não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará e porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tem mais um? Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Cristo falou isso aí, os versículos seguintes, os discípulos ficaram olhando um para o outro e formou uma grande confusão na mente deles.
E eles ficaram pensando, o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer que nós não vamos ver ele mais, depois vamos ver? Eles não entenderam nada. O que Cristo está falando para eles é o seguinte: eu tenho que ir para que o Consolador possa vir e estar com vocês. Essa promessa de Jesus, essa promessa do Senhor, só poderia se cumprir no momento que Cristo fosse embora para o céu. E ele foi. E ele deu uma ordem para eles: agora vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Está em Atos, no capítulo 2, toda a história da descida do Espírito Santo. E vocês podem ler depois essa história fantástica, como o Espírito Santo desce, como ele vem. Mas é interessante que este milagre, por que esse dia de Pentecoste? Por que esta data específica? Olha a estratégia de Deus. Olha a maneira como Deus age. Era comum todos os judeus da região, da Europa, da Ásia, do sul, do Egito, da África, da frente do lado da Babilônia, então do leste, do oeste, do norte, do sul, toda a região onde havia judeus espalhados. Naquela época estava espalhado por todo o mundo. Era comum no dia do Pentecoste, nessa festa do Pentecoste, era comum que eles viessem para Jerusalém, para celebrar esse dia tão importante. Até hoje eles fazem assim. Até hoje, na festa dos tabernáculos, na festa da Páscoa, na festa das trombetas, na festa do Pentecoste, há grandes caravanas e mais caravanas. E é interessante que muitos crentes evangélicos vão juntos. Eu acho que tem muitos crentes evangélicos que nem sabem por que está indo. Ah, vão conhecer Jerusalém, só vai para conhecer Jerusalém. Não sabe nem por que festa que ele está indo fazer. Mas os judeus sabem. E era comum naquele tempo os judeus sair de onde ele estava e vir para Jerusalém. Deus é muito estratégico. Foi a maior network que ele pôde criar. Lembra o que aconteceu? Com a descida do Espírito Santo, naquele momento, havia várias nações ali representadas. Havia povos de todas as nações. Eu tentei botar um mapa para vocês verem aqui. Havia pessoas de muitas nações representadas. Veja vocês que é interessante. A 1.600 quilômetros para o norte, a 1.000 quilômetros para o sul, a 600 e poucos quilômetros para o leste, para o oeste, toda a região foi alcançada. Por que essa região foi alcançada com o Evangelho? Porque as pessoas saíram daqui para vir para Jerusalém. Saíram do Egito, da Etiópia, da África, para vir para Jerusalém. Saíram de Roma para vir para Jerusalém. Saíram da Síria, saíram lá do norte para vir para Jerusalém. As pessoas viajavam desses lugares para vir para cá. E o que aconteceu nesse lugar aqui, em Jerusalém? Quando Pedro pega a palavra e começa a pregar, ele começa a testemunhar a respeito de Jesus. Ele começa a falar a respeito do que havia acontecido em Jerusalém. Tudo o que havia acontecido. E se vocês se lembram bem da história, vou só refrescar a memória de vocês, 3.000 pessoas se converteram na primeira mensagem do apóstolo Paulo. 3.000 pessoas que moravam em toda essa região ouviram Pedro pregar aqui em Jerusalém. Só que essas pessoas não moravam aqui em Jerusalém. Sabe por que eu posso falar isso? Porque eles ouviam os discípulos falarem em línguas estranhas. Vocês se lembram que eles estavam falando em novas línguas estranhas? Mas eles ouviam o quê? Na língua que eles falavam. Então eles não eram pessoas que moravam em Jerusalém. Eram pessoas que falavam a língua que falavam em Roma. Eram pessoas que falavam a língua que falavam no Egito. Eram pessoas que falavam a língua que falavam em Pátria, lá no norte. Eram pessoas que falavam outros idiomas. E Deus testemunhou para eles, no próprio idioma deles. Estão me entendendo? 3.000 pessoas. Olha que network fantástico. 3.000 pessoas ouvem a palavra e eles saem. E não só ouvem e são batizados. Lembra? Foram batizados logo em seguida.
Eles saem daqui e eles voltam para as suas casas. Eles voltam diferentes? Ou voltam iguais? Eles voltam cheios do Espírito Santo. Porque o mesmo derramar do Espírito Santo que veio sobre a vida dos discípulos, veio sobre a vida deles também. Estão me entendendo? Então eles voltaram para as suas casas, para os seus países, voltaram para as suas casas de maneira diferente, testemunhando e falando a respeito de Jesus. Olha que Deus tremendo, olha que Deus criativo. Esse network é fantástico. Lembra-se daquele eunuco de Candaça, que era lá da Etiópia, que Filipe pregou para ele? Ele voltou para a Etiópia e pregou o evangelho em sua casa? É assim que o evangelho era pregado. O apóstolo Paulo chegou em diversas cidades aqui na Ásia. O apóstolo Paulo chegou por diversas vezes e ele encontrava grupos de pessoas já cristãs, já evangelizados, já seguindo a Jesus, sem terem muito conhecimento, sem terem muito o que fazer, mas já amavam a Jesus. Famílias que já amavam a Jesus. Pessoas em cidades que já eram alcançadas. Como essas cidades, esse povo foi alcançado? Por aqueles que foram alcançados entre esses 3.000 que ouviram o Evangelho através do apóstolo. Estão me acompanhando? O que Deus faz então? Pega essas pessoas, enche-as do Espírito Santo, e depois de serem cheios do Espírito Santo, Ele os envia para as suas casas novamente. Na verdade, nem foi preciso enviar, porque eles iam voltar mesmo. Eles simplesmente vão para casa e anunciam Jesus. Anunciam a palavra de Deus. Veja, para nós encerrarmos, em... Qual versículo está aí? Colossenses 1:4. Colossenses 1:4. Veja só esse versículo interessante. Essa é uma igreja que o apóstolo Paulo está pregando para eles. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Observe que o apóstolo Paulo tem ouvido falar. Ele não havia visto eles ainda. Eu tenho ouvido falar do amor de vocês. Que amor é esse? Que povo é esse? Lá em Colossos. Por causa da esperança que está reservada para vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Observe que o Evangelho já havia chegado até eles, sem o apóstolo Paulo chegar lá. Como esse Evangelho chegou lá? Através das pessoas que foram alcançadas pela pregação dos apóstolos. Muitas pessoas foram alcançadas. Cidades foram alcançadas. Desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras. Epáfras nunca é mencionado entre os discípulos, entre os apóstolos. Ele aparece na história como alguém vindo de nowhere, vindo, ninguém sabe explicar, porque foi alcançado por alguém que pregou a palavra para ele. Então, Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco. Observe que o apóstolo Paulo está mencionando uma igreja que existe, que foi alcançada através da estratégia do próprio Deus. Então, observe aqui como Deus age. Por que o dia do Pentecoste? Por que esse dia tão especial? Uma festa que para a igreja não fazia muito significado, mas foi o dia que Deus escolheu para iniciar, para fundar a igreja, começando assim a expansão do seu reino, sem depender de nenhuma organização, sem depender de nenhuma estrutura, sem depender de nenhuma reunião para vermos quem é que vai para o sul, quem é que vai para o norte, quem é que vai para o leste, quem vai para o... Não precisa de reunião para isso. As pessoas estão aqui, as de Roma já estão aqui, as do norte estão aqui, as do Egito já estão aqui, as da Babilônia já estão aqui. Vamos enchê-los do Espírito, vamos dar a eles o testemunho e eles vão voltar para casa. Olha que estratégia fantástica. Nós é que complicamos muitas vezes o pregar o Evangelho. Nós é que muitas vezes botamos obstáculos para fazermos a vontade de Deus.
Mas o dia do Pentecostes, ele é marcado como um dia de colheita, como a festa também é conhecida como a festa da colheita. Então, como era uma festa de colheita, naturalmente, do trigo, também se tornou uma festa da colheita de almas para o reino de Deus. Que Deus possa usar esta igreja, Deus possa usar a tua vida que está nos assistindo, Deus possa usar a sua vida para fazer parte desta colheita, deste momento tão especial na vida da igreja, fazer parte desse momento em que Deus quer nos encher do seu Espírito e nos enviar para ir e pregar a sua palavra. Basta você crer em Deus, basta você confiar no Senhor, e Ele vai dirigir passo a passo, Ele vai dirigir todas as coisas, porque Ele já tem nas suas mãos a estratégia, os planos, a maneira de como se fazer a obra de Deus. Não precisamos inventar mais nada, tudo Deus sabe como fazer, basta nos entregarmos a Ele, confiarmos na direção dEle, e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, e que essa experiência do Pentecoste venha a ser uma realidade em nossas vidas. Não somente a realidade, a experiência do Pentecoste em si, que é esse poder de Deus, que nos leva, que nos envolve, mas esse desejo de ir e alcançar pessoas que não foram ainda alcançadas. Que o Senhor possa mover a sua igreja nesses dias tão difíceis para muitas pessoas. Que Deus possa mover a igreja em direção a essas necessidades, ou a essas pessoas necessitadas, para alcançar esses corações com a palavra de Deus. Oremos. Pai, te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado para conosco. Pai, nós te louvamos porque tu és um Deus fiel, Senhor. E nós sabemos que tu tem cuidado de nossas vidas. Te agradecemos por isso. Pelo livramento, Pai, que tu tem nos dado até aqui, pela nossa saúde e pela nossa vida, todos aqui presentes, aqueles que não puderam estar aqui hoje ainda, nós abençoamos a vida deles, por tantos outros, Pai, que estão nos assistindo no Brasil e outros lugares, que o Senhor possa continuar abençoando, ó Pai, guardando, ó Pai, livrando de todo o mal, ó Pai. Nós abençoamos a tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Como é de costume nosso, nós sempre gostamos de despedir a igreja com a bênção apostólica. Então queremos dizer, faça assim com as suas mãos então, para receber do Senhor a bênção. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.